Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o nosso tema da aula de hoje é estudo da função do primeiro grau a partir dos coeficientes. Então pessoal, vocês já perceberam que nós já estamos vindo de uma etapa de estudo sobre a função do primeiro grau. E hoje nós vamos aprofundar o estudo da função do primeiro grau a partir dos seus coeficientes. Então, acompanhe comigo o nosso material. Então, olha só, pessoal, na função afim, dada uma função de R em R, nós vamos chamar a função afim quando existirem dois números reais, o A e o B, tal que temos aí uma f de x igual a ax mais b. Isso para todo x pertencente aos reais. Então, olha só, gente, como vocês já viram em aulas anteriores, nós estamos trabalhando a função afim, e ela é da forma f de x igual a ax mais b. Vale notar aqui que os nossos coeficientes a e b, eles devem pertencer aos reais, certo? Então, olha só, vejamos alguns exemplos sobre função afim. Então, no nosso primeiro caso, nós temos aí a generalização de uma f de x igual a 2x mais b. Então, pelas características da definição da função afim, de ax mais b, nós temos aí, fazendo o comparativo da função, nós temos aí uma função afim. Ela apresenta o valor de a, o valor de b e a variável x, tudo bem? Então, olha só, o nosso valor de a nessa função é igual a 2. O nosso valor de b nessa função é igual a 1, certo? Mais um caso. Agora nós temos uma f de x igual a 4x. Então, vocês vão perceber aí, ao fazer a comparação com a generalização da função afim, onde nós temos uma f de x igual a ax mais b, e aí fazendo o comparativo você vai perceber a falta de um dos coeficientes. E aí eu pergunto a vocês, qual desses coeficientes vocês deram falta nessa função? Então olha só, ao estudar a definição, vocês vão fazer a identificação do coeficiente a e do coeficiente b, tudo bem? Então, olha só, nessa função, o nosso coeficiente a, ele tem valor igual a 4. E o nosso b igual a 0. Então, isso implica dizer que quando eu olho aí para f de x igual a 4x, mais à frente dessa função, nós temos o valor mais 0. Mas aí, como não há necessidade de o 0 aparecer, por suprimir a nomenclatura matemática ou simplificar a nomenclatura matemática, então convém colocar 4x, certo? Então, olha só, gente, agora nós vamos acompanhar uma situação, problema, onde vocês perceberão, por definição, a função afim. Então, olha só, em uma certa cidade, um motorista de táxi comum cobra uma taxa fixa de R$ 4,10. Isso pela bandeirada. E mais R$ 2,50 por quilômetros rodado. Assim, o preço de uma corrida de X quilômetro é dado em reais pela seguinte função. F de x igual a 2,50 vezes x mais R$ 4,10. O que vocês percebem? De um modo geral, se o preço da bandeirada fosse B reais e o preço do quilômetro rodado A reais, então o preço de uma corrida de X quilômetros seria dado em reais. E aí, fazendo o comparativo em relação à generalização da função afim, que é dado pela f de x igual a x mais b, então você vai perceber que a nossa situação é
de fato uma função afim, pelas características de seus coeficientes. Então, olha só, em resumo, nós temos aí uma função do primeiro grau, onde nós temos uma f de x, que é igual a y, que é igual a ax mais b, e aí o nosso estudo de hoje, ele vai estar em cima do coeficiente angular, que é o nosso coeficiente a, e ele quer dizer a seguinte nomenclatura matemática. Esse a, na verdade, ele é uma tangente de alfa, onde nós temos aí uma variação de y sobre uma variação de x. O que isso implica dizer? Quando você observa geometricamente, nós vamos ter uma distância de um y2 menos um y1, ou seja, um espaço final menos um espaço inicial. Da mesma forma vai acontecer para a variação de x, onde nós vamos ter um x2 menos um x1, ou seja, um espaço inicial em x e um espaço, um espaço final em x e um espaço inicial em x. Tudo bem? Então, nesse caso, nós temos aí o conceito do coeficiente angular, que é a representação do coeficiente a, da nossa função afim. Tudo bem? Um outro estudo mais aprofundado é em relação ao coeficiente b. Ele indica o coeficiente linear, ou seja, onde a reta corta o eixo do y ou a f de x. E aí vocês estão vendo a imagem geometricamente da nossa função afim, onde ela aparecerá o domínio, certo? No eixo do x, e aí nós temos o primeiro elemento, que é o x1, e o segundo elemento, x2. Da mesma forma, na imagem, ou seja, na f de x ou ainda no eixo do y, nós temos a imagem f de x2 e o f de x1. E aí, quando você observa o coeficiente angular, você vê a representação geométrica, certo? Da nossa tangente de alfa, que ela é representado pela diferença desse espaço entre o y2 e o y1. E da mesma forma acontece para o x2 e o x1, certo? Geometricamente, nós podemos também visualizar o coeficiente linear, que é representado pelo coeficiente b. Ele vai indicar na função afim onde a reta da função passará no eixo do y. Então, nesse caso, vocês vão perceber aí, na nossa reta vermelha, onde ela passará no eixo f de x, ou seja, no eixo do y. E aí você vai ter lá a representação do ponto B. Tudo bem, pessoal? De um modo geral, esses dois coeficientes, ele nos darão informações importantes em relação ao estudo das funções do primeiro grau. A primeira delas, ele vai desenvolver ou ele vai identificar se a função é crescente ou decrescente ou ainda, se ela é constante. Da mesma forma, acontecerá para o coeficiente b. Ela vai indicar se a nossa função ela vai passar no eixo do y para os positivos ou para os negativos, ou ainda, se ela vai passar acima do eixo para os números inteiros ou para os números inteiros negativos. Tudo bem? Então, olha só, gente. Falando um pouco ainda da função crescente, vale ressaltar, quando você identifica o a e o b na função do primeiro grau, ela vai indicar geometricamente, como vocês veem aí na imagem, se a função é crescente ou decrescente, observando o coeficiente a. Se ele for positivo, a nossa função ela será crescente. Se o nosso a for negativo, a nossa função será decrescente. Tudo bem? Então, olha só, agora nós vamos ao primeiro exercitando de hoje para que você realize uma atividade e coloque em prática tudo aquilo que você estudou nessa aula. Então, acompanha só
o primeiro exercitando. Determine os coeficientes de cada uma das funções abaixo. Então, nós temos aí a primeira função, y igual a 2 menos 4x. Aí eu pergunto a vocês, já sabem identificar os coeficientes A e o coeficiente B? Qual a resposta vocês já têm? Então, olha só. A resposta é, o coeficiente A dessa função é menos 4 e o coeficiente B é 2 positivo, certo? Pessoal, vale ressaltar aqui que vocês observaram pela função que ela tem uma característica diferente daquilo que está na generalização. Ela não deixará de ser função do primeiro grau, por causa da localização dos seus coeficientes. Ele pode passar de um lado para o outro, independente da situação ou da função. Aí vale ressaltar que vocês devem observar e identificar, a partir do conceito, o que é o coeficiente A e o coeficiente B, ou ainda, o coeficiente linear e o coeficiente angular. Vamos à situação 2 desse nosso exercitando. Então, olha só, nós temos uma função y, que é igual a menos 2x dividido por 3. Ou ainda, nós temos aí menos 2/3 de x menos 6. Então, nós devemos aí identificar os coeficientes A e B dessa situação. Então, nesse caso, o meu A é representado por menos 2/3 e o meu B tem valor do coeficiente linear de menos 6. Tudo bem? Vamos a mais uma atividade? Agora nós temos uma f de x igual a menos 3x. Então, nesse caso, vocês estão percebendo aí que o meu valor de A é igual a menos 3 e o meu B igual a 0. Da mesma forma acontece para a f de x igual a x mais 1/3. Então, nesse caso, o meu A ele tem valor 1 e o meu B, coeficiente B, é igual a 1/3. Tudo bem? Pessoal, a nossa aula de hoje foi sobre o estudo da função afim a partir dos coeficientes. Peço a vocês que recorram à plataforma Eduque, revejam essa aula e outras aulas que estão na mesma vibe da função afim e façam as atividades complementares que estão na plataforma e as aulas indicadas pelo seu professor. Uma boa aula e até a próxima!